Mais uma quarta-feira maravilhosa e assim. E a gente resolveu fazer um podcast de convidar um outro podcast, um podcast aqui da cidade que a gente gosta muito. Na verdade, eu passei a admirar esse podcast, que é a nossa querida Marcele, do ConteCast. Então, hoje não é Roberto falando com Marcele nem falando com Maria Laura. É podcast Efeito Borboleta versus podcast ConteCast. Não é versus porque a gente não é rival, até porque a gente está falando de contabilidade, mas no fundo do fundo todo mundo fala de negócios. Fazer uma colaboração aqui. Uma colaboração. Muito bom. E assim, espero que a edição fique legal, porque a gente vai fazer depois uma outra parte em outro momento, junto com a nossa amiga. Marcele, eu acho que o intuito principal é a gente entender de onde nasceram essas ideias desses podcasts, né? Mas para ter uma ideia, a gente precisa também saber da nossa história um pouco, porque o podcast acaba sendo uma extensão e um reflexo do que a gente faz para contribuir, para poder melhorar. Todo mundo que estiver ouvindo a gente, pô, cara, o insight que a Marcele dê, o insight que a Maria Laura dê, o insight que eu falo, pô, virou bacana, virou a chave, pô, legal isso daqui. Ou até mesmo contratar nossos serviços, né? Que são muito legais. Tu és contadora, tu és empresária, tu és mãe, tu és esposa, tu tens agora um outro negócio paralelo junto com teu marido, que tu estava me falando. Sim. Então, e você, de forma rara, dentro de um empresário, que não é mais empresidiário, que a maioria dos empresários ainda estão presos na operação, 100% ou 90% estão lá, e você conseguiu sair disso, de um negócio que exige tanta atenção, né, que é a contabilidade, que são os detalhes, que são os números. Passar essa missão, cara, vai assumir. O que tu fizeste para isso acontecer na tua vida? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E eu admiro muito o trabalho de vocês. A Maria Laura, né, estando junto, essa questão do autoconhecimento é tudo, é o que a gente busca, né, porque a gente atende tanta solicitação externa, atende tanta expectativa e a gente acaba se perdendo de quem a gente é, a nossa identidade dentro do nosso negócio, que é a nossa autenticidade, né? Então a gente acha que tem que se encaixar e quando na verdade não, a gente tem que trazer o que tem. Se respeitar. A gente só tem que ser o que a gente é, né? Cara, impressionante. Quanto isso. mais a gente traz o que a gente é, melhor para o nosso negócio, que ele vai ficar cada vez mais diferente, cada vez mais autêntico. Então, trazer isso, né, para essa conversa faz toda a diferença. Acho que eu vou querer... Estou fechando o serviço. Já estamos servindo. Mas é fundamental. Tu sabes que, por exemplo, a gente sempre... Há 5 anos atrás, quando eu entrei em empresas de marketing de relacionamento, me ensinou muito também a me autoconhecer. E eu me moldava muito com as pessoas que estavam lá. Ai, gente, pai, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí encontrei uma pessoa chamada Vanusa Feitosa. É uma super líder e ela falou assim para mim uma vez: Roberto, seja você... A gente estava falando de óleo essencial, né? Que ela trabalha junto comigo lá. Ela falou assim, tá vendo esse frasquinho aqui? Que tem o mais concentrado óleo essencial, isso é você. Então, seja você, o seu frasquinho, com a sua personalidade, com as suas propriedades e não imite ninguém. Não tenha medo de ser você em momento algum. Isso, para mim, foi libertador. Porque eu ficava... porque ela falava assim, porque eu tenho que falar desse jeito? Porque a gente se compara com os outros melhores, com os plays que acontecem. Cara, foda-se, né? A mesma coisa você, imagina só, eu sou consultor de negócios gastronômicos paralelo a tudo. Tem vários consultores aí. E, cara, a pessoa vai se conectar com a minha essência. Escritório de contabilidade é a mesma coisa. O que mais tem é escritório de contabilidade. Sim. Por que tu tem hoje um monte de cliente? Porque é Marcele. É aí que entra o autoconhecimento, né? Porque era o que a gente estava conversando antes. A gente acaba, para atender essas demandas, a gente acaba virando outra pessoa. Então, a gente tem que ser profissional, tem que ter um posicionamento, tem que se mostrar de uma forma que a gente acha que é a melhor e acaba perdendo, se desconectando da gente mesmo. E o poder que a gente tem está lá. Então, a gente tem que resgatar isso e trazer isso à tona. Eu tenho certeza que quanto mais eu resgatar isso, melhor. E na minha profissão, melhor ainda, porque a gente tem todo um estereótipo aí do contador,
né? Você tava Visualiza o contador, uma pessoa alta, loura e arrogante. Já visualizo logo isso, mas não é, né? É uma pessoa, acho que o estereótipo é assim, é uma pessoa dentro da caixa, né? Quadrada, Sim. muito analítica, muito tradicional. muito tradicional. Até porque isso requer, né? A gente trabalha com risco, então requer essa estabilidade, essa segurança. Então a gente vende tranquilidade para o nosso cliente, a gente vende segurança. Né, no final das contas, a gente agrega outros valores, né, que é o que a gente busca. Eu quero agregar, eu quero ajudar meu cliente no negócio dele, eu quero trazer informações que vai ajudar muito mais do que a conformidade. Mas a conformidade ali é o que a gente é o básico, né? Conformidade é o quê? Traduz, a gente vai botar assim, conformidade igual a... É você ter segurança, você ter segurança para você atuar no seu negócio, no que você sabe fazer de melhor, sabendo que você tem toda uma estrutura sólida ali por trás, que você não vai falir de uma hora para outra, que você não vai ter uma autuação, que você não vai ter uma surpresa que vai inviabilizar o seu negócio. Então, por isso que a contabilidade às vezes é muito séria, porque tem que estar com as certidões em dia, tem que estar com a segurança jurídica ali dos meus funcionários, tem que estar sabendo que eu estou fazendo a coisa certa. Mesmo que eu esteja me arriscando, eu esteja me arriscando com os pés no chão, com segurança, não a moda Bangu. Então, quando você tem... e existem muitos escritórios que não te dão essa segurança, né? A gente pega clientes que vêm, né? Não sabe nem como é que chegou até ali sem ter sofrido nada, foi por pura sorte. Então, o básico bem feito do escritório é ter essa segurança. Mas quando a gente bota a cabeça para fora na manada, a gente começa a se diferenciar e agregar esse valor dentro do negócio do cliente. A gente passa a ser um consultor ali que o cliente vai ter essa confiança, porque ele não nasce empreendedor, né? Ele sabe fazer o que ele faz de melhor. No restaurante... É o técnico, né? Ele entrega ali o melhor prato, ele às vezes é um serviço esteticista, bom, um médico. É isso aí. Então, ninguém avisou para ele que ele tinha que lidar com funcionários, com recursos humanos, com financeiro, processos, com o governo, ter eficiência ali nos processos dele, com atendimento ao cliente, marketing, comercial. Então, isso tudo vem no pacote. Opa, legal, isso aí. Né? Isso vem no pacote quando ele decide empreender, quando ele decide dar o primeiro passo. Então, aí ele se vê imerso ali num monte de coisa que ele não queria. Eu só queria entregar o que eu faço de melhor. Eu sou o artista do meu negócio. E ele acaba tendo que lidar com um monte de coisa. Então, o contador acaba sendo a pessoa mais acessível ali para ele nesse mundo do empreendedorismo. Mas muitas vezes o contador ele não se vê como um empreendedor. Ele se vê como um prestador de serviço, como um funcionário do cliente. E técnico. Ele também não tem muitos contadores. A maioria, na verdade, eu vou até arriscar falar isso, a maioria não tem visão empreendedora. A maioria dos contadores são técnicos, termos técnicos, e é mais às vezes, dentro do seu próprio escritório. Sim. Ele não tem essa visão que tu está falando aí. Quando você começa a se ver como uma empresa, aí você não cabe mais você estar tanto no operacional. A não ser que seja casos específicos, você está atendendo ali uma demanda que surgiu muito diferente, que sua equipe não está preparada, ou você está atendendo um grande cliente, ou você está botando um novo serviço, né, desenvolvendo um novo serviço. Então, vai ser onde você vai botar a mão no chão de fábrica. Entendi. Não que você não tenha que saber, né? Você tem que ter passado por ali, né? Eu trabalho com meu pai desde os 13 anos. Então, eu tenho noção de tudo ali dentro. Mas eu não fecho uma folha, eu não fecho um balanço. Eu tenho pessoas qualificadas que vão fazer esse serviço operacional para mim, para que eu possa estar livre, como qualquer empreendedor, mesmo que ele seja o mais talentoso. Ele tem que estar livre para ele olhar o negócio dele estrategicamente. Fantástico, fantástico. O que você ia perguntar para minha amiga? Não, é interessante que assim, a gente que não é da área, eu falo a gente porque minha família tem empresa também há muitos anos, a gente vê a contabilidade como um mal necessário. Né? Sempre não assim. tem como fugir. Você sabe disso, né?
Você sabe disso, né? Já ouvi algumas vezes. Pô, tem que ter um contador, cara, que saco! Lidar com o governo, a gente não quer toda essa burocracia. Então, assim, é de tirar o chapéu. Parece até que é a gente que recebe o imposto, né? Tá indo pro nosso bolso. É de tirar o chapéu quem escolhe trabalhar com isso, então, no caso, seu pai. Porém, você trouxe uma palavra, a gente procura ser a consultoria do seu negócio. Por quê? Você ter essa segurança de, puxa, eu não sei absolutamente nada disso, ou eu não quero me inteirar muito, mas eu sei que é um mal necessário. Você pegar na mão e falar assim, tamo junto, calma, vou te trazer clareza, vou te simplificar para esse processo ser mais fácil e fluir melhor, né? É algo que eu acho que todo mundo deseja, não é mesmo? Eu acho que acaba sendo um mal necessário quando vem lá de trás, né? Porque realmente, antigamente, as coisas eram mais trabalhosas. O contador era um guarda-livros. Então, muitas vezes, ele escrevia à mão, né? Então, era uma coisa que demandava tempo. Eram outros tempos. Hoje, muita coisa é automatizada, muita coisa é eletrônica. Então, a gente deixou de perder aquele tempo, né? Esfregando... Carbono, papel, é isso aí. É igual o trabalho doméstico, né? Você quer lavar uma louça, tudo que você pode terceirizar é melhor, tudo que você pode automatizar é melhor. Uhum. Você quer ser uma boa dona de casa, você terceiriza todo o trabalho sujo, que é lavar roupa, lavar louça, e você, de repente, vai fazer uma comida ali para sua família. Então, você vai escolher o que você vai fazer. Quando você automatiza a parte chata, o serviço sujo. Uhum. Bota a máquina de lavar louça, bota um robozinho lá para lavar, bota uma máquina bacana. Aí você ganha tempo, porque o maior recurso que a gente tem é tempo, né? Então, e nesse tempo a gente passa a agregar. Então, esse tempo que o contador ganhou, ele passa a agregar valor ao cliente dele. Se fala muito em contabilidade consultiva hoje em dia. Então, tá havendo uma transformação no mercado contábil mesmo, de forma de atender, porque não basta fazer o básico bem feito, o básico é a sua obrigação, que seria a conformidade. Uhum. E aquilo a gente já sabe que não agrega valor ao cliente, o cliente é obrigado a ter aquilo. Aí só vai escolher pelo preço, porque o básico todo mundo já entrega, né? Sim, aí você acaba concorrendo por preço, você não se diferencia, você não agrega valor. Então, os contadores já passaram por a transformação tecnológica, onde muitos não suportaram, né? Muita gente ali das antigas. Isso é uma coisa até triste, porque... Tem que fechar mesmo. Deixa fechar, tá ótimo. Mas às vezes um contador antigo, um contador que não tem sucessão... Vai se aposentar, deixa... Passou, gente. A época é outra também, mas segue. É igual a restaurante, cara. Fala assim, ei, meu amigo, eu não sei como é que tu tá aberto, mas... Não sei quanto tempo vai durar isso daí. Porque garçom que anda no papel, gestão de bloquinho, não dá mais uma série, não tem como. Então, mas a diferença é que um restaurante, ele até consegue se manter porque ele tem toda uma agregação de valor ali em volta. Ele tem a comida, ele tem a tradição, ele tem esse cara que está fazendo o bloquinho. O contador, não. Se ele tiver só isso, ele morre mesmo. Entendi. Ele não tem para onde correr. Então deixa morrer, minha amiga, deixa morrer. Mas tem que, deixa sucumbir. E eu tive uma sorte aí, né? Porque antes de ser contadora, eu sou formada em ciência da computação. Então, lá no ano de 2003, 2002, né? Eu comecei a faculdade de ciência da computação. E então eu meio que tô um passo à frente. Sim. Depois que eu fui pegar o escritório do meu pai, né, apesar de trabalhar com ele desde os 13, não era o meu plano ficar com o escritório. O escritório tem 42 anos e nesse meio tempo eu voltei para o escritório. Foi na época realmente da informatização, das obrigações acessórias que começaram a se informatizar, o SPED, a nota fiscal eletrônica. Legal. Então eu voltei para ajudar ele nesse sentido. E depois eu voltei em 2010 e em 2014 ele faleceu. Então, eu tô há 10 anos sozinha no escritório e eu tive que me reinventar ali, né? Não, é o escritório que eu vou ser contadora. Nessa parte agora, vou te interromper, lembra que a gente só tem 30 minutos, mulher, tá? Só tem 30 minutos. E eu sou prolixo e tu gosta de falar? Olha, tu falou agora uma virada aí e eu tive que me reinventar.
E agora a gente vai entrar com a nossa analista corporal. Ela vai te analisar. Ela vai falar mal de ti. Perigo. A gente tem um quadro... Eu adoro que as pessoas me trazem clareza. Não porque é, às vezes eu não cara, sei, mas será que eu tô... né? E tu vai ter uma consultoria quase gratuita, tá? Poxa. Então a gente tem um quadro que se chama... Mas eu faço questão de ter consultoria depois. O nome eu quero a voz da Maria Laura. O nosso quadro é o... Espelho, espelho meu! Isso. Era esse? É porque aí entra a vinheta. Então dá uma cortadinha de leve Não, nesse senão não vai ter momento. graça. Deixa a vinheta e a gente falando do lado. Ó, e detalhe, eu tenho uma cunhada, a minha cunhada, ela que me apresentou essa questão do Corpo Explica. Que legal! Eu não conhecia, porque o sonho dela é ser psicóloga. Que legal! Ela também trabalha em escola de contabilidade, porque minha sogra também é contadora. Puxa, que família, hein? Sim. Agora o fio vai cortar. Contadora e botafoguense. Então, meu pai... E agora vai ter que cortar mesmo. Meu Brincadeira. pai aceitou. Eu fiquei 5 anos sem meu pai saber que eu... Na verdade, 4 anos sem meu pai saber que eu namorava meu marido. Aí, no nosso noivado, que a gente tinha 5 anos, minha cunhada fez um vídeo, a outra cunhada, falando que era 5 anos. Aí ele falou, o quê? Ele só sabia um. Só que filho de contador e botafoguense. Ele gostou mais dele do que... Era mais filho dele do que eu. Imagino. E a minha cunhada, a outra que queria ser psicóloga, que me apresentou a questão do Corpo Explica e ela vem me Já falando fez a sua isso análise há um muito pouquinho? tempo. Pronto, agora vamos ver se mudou. Maria Laura agora vai fazer, agora tu vai ficar olhando só pra ela e a gente vai entender por que tu conseguiu dar essa virada, por que tu estás na posição que tu estás, por que tu conseguiu liberar essa rotina árdua. Maria Laura, o perfil dela, visualmente falando, é isso, tá certo, tá errado? O que tu tens aí pra falar desse momento que ela passou? Pode deixar que eu aceito crítica numa boa. Então, vamos lá. Se fosse pra gente traçar um perfil de uma pessoa que trabalha na área da contabilidade, você ainda citou uma palavra aí. A gente pensa naquela pessoa quadradinha. E é exatamente isso. Por quê? A pessoa quadradinha, que ela é de um perfil específico, ela é a que é mais leal, que transmite mais segurança, a que precisa de uma estabilidade maior. São as pessoas que garantem que os processos aconteçam. Porém, elas são extremamente clássicas e tradicionais. Então, elas são do bloquinho de papel e têm muita dificuldade de aceitar qualquer inovação, qualquer mudança. É algo assim que... Então, não conheci o seu pai, não tive a oportunidade, porém, talvez ele tenha um pouco deste perfil. Você não tem. Você é mais da liderança, da conexão com pessoas, de sentir a dor do outro, de praticidade, de velocidade. Coisas que o quadradinho não tem. O quadradinho, ele é metódico e processual, um processo lento. Eles são perfeccionistas. Vai sair impecável. Tipo, não pode passar do 1 pro 3. Tem que ser 1, 2 e 3. 2.1, 2.2, até chegar no 3. Tá. E no seu caso, por isso que você trouxe uma modernidade, porém você carrega as origens, né? E vamos dizer assim, a bagagem de responsabilidade do escritório do seu pai, mas você precisava de uma pitada a mais. Que eu acredito que o podcast hoje agrega demais nessa conexão com pessoas, e eu acredito que a sua liderança ali dentro, inclusive para expandir o negócio, com certeza o seu perfil hoje foi responsável por isso. E que bom, porque senão ia continuar no bloquinho de papel. Qual é, falando a linguagem, qual é o perfil dela? Quais são os traços marcantes que tu percebes? Quando eu falo perfil, é porque eu não quero falar muito de coisas técnicas, mas quando a gente chama de traços de caráter, são as características que a gente carrega da nossa criação, do ambiente que a gente vivenciou na primeira infância. Então, existem 5 traços que foram marcados no nosso, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela é do traço rígida oral ou oral rígida. Eu precisaria fazer uma análise totalmente assertiva ali, completa, para te dar certeza, mas com certeza esses 2 traços. Que, em resumo, os 2 precisam muito estar em evidência, serem vistos, precisam de algum destaque. Nem que fosse assim, ninguém está conversando comigo, mas eu estou no meio de gente.
Porém, tem um conflito entre um e outro que parte dela precisa do conforto, então em alguns momentos, tipo, ela tá no salto aqui, ela vai chegar em casa, vai arrancar tudo, brinco, precisa ficar relaxada, né? Entendi. E aqui, quando tem gente, ela vai estar no salto impecável, nos trinks, o cabelo impecável. E ela tem um perfeccionismo, né? Então ela vai ter esse lado de garra, de competitividade. Eu já aprendi essa parte aí. O rígido, ele precisa ser o melhor. Se eu estivesse sendo um pouquinho imperfeita, e é por isso que ela se deu tão bem nesta área. Ela precisa ser perfeita. Entendi. E ela se compara infinitamente. E o empreendedorismo, então, para um rígido é casado. É um dos que mais se dão bem. Entendi. Tá? E o Precisa oral ser perfeita, mas nunca é, né? Nunca alcança. Mais busca, né? Mais Nunca busca. Tá sempre se criticando. Né? Não existe perfeição, né? Uhum. E o lado oral é porque ela consegue se conectar facilmente. Ela tem uma conexão dócil com as pessoas. É a gente verdade, nota. é verdade. Inclusive, o perfil dela é mais novo do que ela parece ser. Muito mais novo. Isso é do oral. Eu queria ser esse oral assim. Eu também. Não, eu sou igual ela. Agora, a gente é igual. Elogio agora. Que elogio agora? Você também é oral rígido. Tem um podcast que é elogio agora. E eu fiquei, né, feliz de ter alguém na nossa cidade que vai me trazer essa clareza, porque eu queria. Eu só via que tinha lá pra fazer online. Eu falei, não, online não vai dar certo, eu preciso de alguém para me ver. Minha amiga, ela te dá um relatório, um livro, todo editado, com gráfico, porque ela também é do gráfico. Do gráfico, onde tu pode melhorar, que ferramenta tu pode utilizar. Ou seja, lembra da palestra que ela deu junto contigo lá na Alterdata? Que eu achei maravilhoso aquela parte. E uma coisa que eu assimilei e peguei isso para minha vida. Não adianta tu ser uma águia se tu quer aquela águia nadando. A águia tem que voar, não tem que nadar. Quem vai nadar é o tubarão, que é um outro líder do mar. Sim. E quem vai andar na terra é o leão. Então, existem perfis diferentes para lideranças e pessoas que estão avançando, né, e se destacando. Mas o que ela faz é fazer você atingir o seu ápice na sua categoria. Se é no ar, se é no mar ou se é na terra. Sabe? Isso é top demais. E esse autoconhecimento, né? Que, quando a gente para de sobreviver, né? Eu fiquei muitos anos tentando sobreviver. E quando eu paro e começo a olhar, não, deixa eu ver que minha saúde mental já foi para as cucuias. Vamos voltar. E começa a buscar esse autoconhecimento, isso é tudo, né? Isso é uma ferramenta que a gente tem para poder extrair o melhor de si, que é o que você está falando. Bacana. E por muitas vezes eu estava com a personalidade de outra pessoa, né? Do meu pai. Por muitas vezes nessa trajetória, eu estava muito ríspida. Eu estava muito... reativa? Assim? Eu tinha que me impor, né? Porque eu tava ali pegando uma coisa que muito nova. Eu assumi o escritório com 29 anos, sem ser formada em contabilidade. Então, eu tinha que me impor a questão do relacionamento com os funcionários, de ser aceita, né? De deixar de ser a filha do dono e ser a patroa. Então, eu tive que fazer uma casca, uma armadura mesmo. E eu tinha traços que era dele, né? Hoje, você falando que eu sou oral, eu não esperava que eu ia ser oral. Bem oral. Porque eu achava que eu era, né, muito ríspida com as pessoas, que não gostava de me relacionar muito objetiva, né? E eu vi que eu tava perdendo o que eu era. Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de se relacionar, que gosta de falar. E tu é doce. Sim. Tu tem um jeito docinho. E eu já tinha perdido essa doçura aí, eu já bem tinha ido Xuxa, bem Paquita. Isso é legal. Já tinha uns 20 anos. Olha, eu vou fazer uma pergunta agora para ti, perdida. que eu quero até que as pessoas que estejam ouvindo, para qualquer negócio, para restaurante, para tudo, tá? Tu falaste assim, quando eu assumi o escritório do meu pai, eu não era formada ainda. Se formar em contabilidade, ou seja, se formar na parte técnica, seria... Hoje, para ti, tu faria essa formação mesmo assim para ser a administradora? Tu acha que é fundamental tu ser técnico para poder gerir uma empresa ou não? Numa empresa de contabilidade, sim, porque você precisa do registro, né, para você assinar os balanços. É uma questão de regulamentação. Tá, entendi. Então, eu fiz... Então, é obrigatório, Obrigatório. Né? Tá. Senão você não pode exercer a profissão. Tá. Eu fiz o último curso técnico de contabilidade em 2014. E o técnico, ele pode fazer tudo que um bacharel faz, menos auditoria. Só que mesmo assim eu fiz questão, eu tinha começado a faculdade de contabilidade, só que quando meu pai adoeceu demais, eu parei, porque eu tinha que cuidar dele no hospital, tinha que cuidar do escritório,
Quando ele faleceu, eu retomei. Então, eu nem precisava ter me formado, porque eu conseguiria fazer tudo que eu faço com o curso técnico. Mas eu achei importante porque, por eu estar pegando um negócio que não era meu, por eu ser formada em outra área, trabalhei na Alterdata, trabalhei com hardware, consertando caixa eletrônica, então tive uma história com a parte de informática. E tinha muita gente até concorrentes, né, que ficaram de olho ali. O que vai acontecer com o escritório? Vou pegar os clientes dela, ela vai continuar? Ela nem contadora é. Ela é muito menininha. Então teve essa coisa de ela nem contadora é. Então, apesar de eu ser técnica. Como eu já tinha iniciado a faculdade, eu voltei e terminei. Até porque era uma coisa muito natural para mim. Tanto o técnico quanto a faculdade, eu não estudava muito, eu não me esforçava muito, porque era uma coisa do meu dia a dia, né? Às vezes eu pegava uma matéria que não era muito do dia a dia, né? Uma macroeconomia. Então, para tu ser empresária no ramo, tu precisas obrigatoriamente ser formada em contabilidade? Sim, mas como técnica eu já estava kit. Tá, entendi. Foi a última turma. Depois Entendi. acabaram com o curso técnico de contabilidade. Caramba, então é diferente, né, de outros negócios, porque a maioria dos negócios não precisa ser técnico para ser o empresário daquele ramo, daquele É a mesma setor. coisa de um médico, a mesma coisa de um arquiteto, de um engenheiro. Você, para assinar aquilo, aquela documentação, você precisa ter o registro. Entendi. Inclusive, entendi. contribuir com o conselho. Ou seja, tu vê que nem isso ajuda o cara a desenvolver o lado empreendedor, né? Porque ele é obrigado a fazer determinadas coisas que às vezes nem vai agregar no empreendedorismo, nessa visão estratégica do negócio, que hoje tu tá muito pouco na operação. Na verdade, né? a faculdade de contabilidade, ela tá descolada da realidade do escritório, não só da realidade... Como quase todas, da né? realidade empresarial, mas da realidade Bora do criticar escritório. todas as faculdades agora, tudo uma bosta. Por quê? Só forma um monte de CLT, Porque ele vai muito ali na parte técnica mesmo, não é? técnica do lançamento contábil, mas na verdade ele não te prepara, né? Ele não te ensina a fazer, por exemplo, um imposto de renda pessoa física, a cumprir uma obrigação acessória, né? Algumas faculdades vão ali ter uma parte prática, mas muito pouco. Você não sai preparado para o mercado de trabalho, nem um pouco. Acredito que em várias profissões seja assim. Mas a faculdade que seria indicada para o empreendedor não é de contabilidade, é a de administração. Uhum. Só que você não precisa fazer uma faculdade de administração para ser um empreendedor, Não precisa. né? Até porque muitas pessoas até que fazem administração ficam até meio perdidas. Normalmente quem faz administração é porque não sabe o que é da vida ainda. Mas grandes empresas vão Sim, exigir essa formação, né? sim. Às vezes um MBA em negócios, então tem tudo a ver. Mas em pequenas empresas, não necessariamente você precisa fazer uma faculdade. Muitas vezes o pai faz o filho fazer, né? Obriga a pessoa. Para ele assumir os negócios. Então, já que não sabe o que é, vai fazer a administração. Só que, no meu caso, por exemplo, meu pai escolheu nossas faculdades, né? Ele viu que ele precisava, ele era bem visionário. Quando você falou dele ser quadrado, eu acho que ele não era muito, não. Mas ele era à frente do seu tempo. Quando fala quadrado é o quê? O corpo quadrado? O corpo literalmente quadrado. Cabeça quadrada, o sorriso é quadrado, o tronco é quadrado, as pernas são quadradinhas, assim, grossas. Ele era uma pessoa carismática, ele era um siri na lata. Siri na lata é o que mais define ele. Ele era uma pessoa, assim, muito intensa. Tanto que o quadrado não é assim, aquele cara que tem aquele comportamento Não, quadrado. O corpo dele era quadradinho. Era quadradinho o corpo Sim. dele? Meio... Talvez. Ele era um baixinho arretado. Tá. Tanto que... Baixinho, duro, denso. O corpo denso. Porque Ou ele era molenga? Magrinho. Então talvez não fosse, não. Tanto que minha mãe conta que... porque o primeiro cliente deles foi a empresa que eles se conheceram. Eles trabalhavam numa autopeças. Foi o primeiro cliente do escritório, quando eles abriram lá, quando a minha irmã nasceu. E minha mãe fala que tinha um cara altão e tinha meu pai. E quando os fornecedores ligavam e falavam meu pai com aquele jeito dele, quando eles chegavam lá para ver quem era pessoalmente, eles achavam que meu pai era o altão. Aí descobriu que meu pai era pequenininho. Então, ele era muito de falar, muito oral, muito intenso. É porque baixinho geralmente é oral. Entendi. Perna eu sabia. curta Mesmo, Jô Soares. Perninha curtinha. Oral total, Então, essa questão... ele também tinha essa questão de
de liderança, né? Só que ele teve uma história de vida também muito, muito sofrida, né? Ele foi o único... Minha irmã foi a primeira da família inteira, uma família numerosa, a fazer faculdade. Ele foi o único que tinha uma profissão, fez o técnico. Então, ele tinha um pai que tinha 2 famílias, né? Um pai que explorava os filhos como mão de obra. Então, ele já conseguiu, em toda a história de vida dele, dar um salto. Bacana. Então, ele tinha esse jeito, né, duro, às vezes. Essa parte dessa ambição, dessa gana, ela pode ser passada para a pessoa Existem antes de ter o ambientes. filho? Assim, eu vou ter um filho, eu já tenho esse perfil de, porra, eu quero correr atrás e tal, marido e mulher são parecidos, o filho ele pode trazer esses traços? Dá para moldar um pouquinho um filho desde a gestação. Porém, como as circunstâncias acontecem de forma imprevista, então, por exemplo, às vezes você tem um pai e uma mãe com planos específicos ali. Vamos tentar fazer com que o nosso filho saia mais com tais características. Porém, no dia do manhã, de repente, o pai perdeu o emprego, ou a mãe perdeu a mãe, né? Ou então, de repente, ela estava grávida e perdeu o filho. Então, as circunstâncias continuam e aquele ambiente vai interferir na percepção que o filho tem. Então, os traços, eles vêm da percepção que a criança tem daquele meio. Então, tem coisas que fogem ao controle. E o corpo muda durante, assim, a criança já nascida, muda também o formato de acordo com... Até os 5 anos de idade. O corpo vai se moldando. Tipo, podia ser narigudo e não narigudo. Independente da sua genética, do corpo do seu pai. Independente da genética. Isso que me deixa intrigada com fantástico. E, assim, e a gente está falando de ciência, né? Não tem mais que discutir sobre isso, né? Tem base... Não é uma pseudociência. Não, tem base explicando exatamente por que é que isso acontece. Vamos chamar seu marido? Lá, com certeza. Phil Fondacaro, venha pra cá pra gente ter o nosso segundo momento aqui com a nossa amiga, porque, gente, a Maria Laura se transformou em Olha Felipe. só. São, né, pessoas bonitas, elegantes, alourados e tal, né? Um nicho bacana. E o Phil vai entrar aqui porque ele quer muito saber, de fato, ainda sobre o podcast. Porque até agora, gente, a gente tá sabendo da massa da história dela, mas, Phil... Arremate aí, porque a gente também não pode perder o efeito, o nosso momento Cast Show, porque o momento Cast Show é legal. Não queria não fazer esse momento, de fato, o Cast Show desde o início do nosso Cast Show. Como que é isso? Momento Cast Show. Mas depois. Esse vai acontecer. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu só queria fazer uma colocação, né? E que vai ser a colocação minha de marketing do dia. Porque eu não vou falar mais nisso, depois a gente vai falar de outra coisa. Você pode ser inconsciente ou pode ser consciente, mas você faz tão bem o teu marketing que você imagina a tua profissão já diferente do que ela é. Olha que coisa engraçada. Ele já analisou tudinho lá atrás. Porque ela vende como se todo escritório de contabilidade fosse consultivo. Mentira. Não é. Você é parte de 1% que vislumbrou uma coisa que pode ser que daqui a 15 anos aconteça. Mas não acontece. Não acontece porque eu estou há 4 meses procurando um escritório que seja consultivo, porque eu preciso mudar a categoria da minha empresa e eu não acho. Já encontrou? Pois é. Mas é para você ver o seguinte. Essa é a tua parte que você faz bem do teu marketing. E você faz tão bem, e eu não sei se é completamente consciente ou se é pelo teu perfil, que você já imagina a tua profissão diferente do que realmente a tua profissão é. Acho que é como se fosse uma busca, né? Porque eu sempre acho que eu não tô como eu deveria ser, poderia ser melhor. Tem que ter uma parte tecnológica ali que vai me ajudar. Eu sempre acho que eu tô deixando a desejar. É inconformada que você é, né? Mas quando a gente olha realmente, né, para o mercado, a gente vê, ou os clientes que a gente acolhe, e a gente vê como eles estavam sendo atendidos, a gente vê que a gente, né, conseguiu dar um salto, mesmo não estando da forma como a gente gostaria. Pois Ainda mas você não está da forma que você mas gostaria. Mas é porque ela tem problema, né? Exatamente. Todo mundo tem um probleminha, né? Mas assim... Tem problema, é só isso, né? Provavelmente vocês façam pesquisa de mercado. Então, dentro da tua pesquisa de mercado, você já sabe que, assim, você tem pelo menos 4 pontos que o pessoal não tem. E é isso que te coloca onde você está hoje. Beleza. Sim. Essa foi a parte
linha de marketing do dia. Agora, a parte que a gente hoje, né, por ser um cross-podcast... Um cross-podcast. Um cross-podcast. Não, e quando a gente tem essa devolutiva aí da Pastadini, né? Aí a gente vê que... É verdade, tu é consultora da nossa amiga. É porque tu é consultora, tu não é só contadora, né? Sim. Exatamente. Vamos aproveitar só um detalhe que por mais que hoje não tenhamos a comida, mas Todo vamos o botar nosso aqui, ó, episódio é Pastadini, patrocinado pela não tem como Pastadini, a gente não falar do incrível. Felipe da Pri, né? Não Meu tem... amigo Parmeson, não tem como não falar de você, da minha amiga Exatamente. Pri, da Aninha. Sempre isso aí. E eu fiquei sabendo que ela deu um bom feedback nosso. Ah, Não, bom feedback não, né? Ela rasgou elogios para ti. Ela disse, não existe igual. Pega esse corte aí, minha amiga, para ti, gera aí, porque é isso mesmo. Então, esse é o marketing, né? Exatamente. Apesar da gente não achar que tá no nosso 100%, a gente recebe isso e fortalece, né? Bacana, Exatamente. bacana. E aí a gente vê que 100% é uma utopia que provavelmente 2 empresas no mundo vão chegar em 98 achando que estão 100, porque sempre tem o ego das pessoas que estão envolvidas, tal, mas assim, você já faz parte de uma classe bem privilegiada. Eu tô achando que rolou um match aqui entre os estúdios e os podcasts. Eu acho que vai rolar match de Eu negócios. acho que vai acontecer. Eu acho que isso daqui vai dar muito fruto. Não é? Vai. Sempre, Eu acho que sempre vai ter acontece. uma autocontratação aqui de todo mundo. Todo Sempre vai se acontece. autocontratar, é. Agora, justamente falando nos podcasts, o que Começar a gravar nossos cursos. Aí, ó. O que eu queria entender é o seguinte, você já disse que aqui pra gente, né, uma das razões que você tinha começado o podcast, eu sinceramente não me lembro, mas eu acho que ela não Eu lembro. citou isso ao vivo. Ah, não, ao vivo não. Agora aqui não, na eu tava gravação. te esperando, porra. Exatamente. Então diz pra mim, qual foi o principal motivo que levou você a começar o teu podcast? Foi ter uma fonte de marketing que fosse mais visceral, que fosse mais autêntica, que se trouxesse a gente para perto do nosso cliente, trazendo a história dele, trazendo a inspiração que ele pode dar e, ao mesmo tempo, humanizando a nossa marca, né? Saindo daquela parte técnica, daquela parte chata. Qual é a marca? Contecast. Não, esse é podcast. Do teu escritório é Conte Control. Tá, Conte Control é assessoria contábil. Essa marca, a gente está há 2 anos, porque antes era Wilson Contabilidade. Eu mantive, depois de 8 anos que meu pai morreu, a gente manteve o nome dele. Ainda tive dificuldade de... Entendi, normal, né? Para você ver, mais uma coisa que ela se diferenciou no marketing, né? Por que eu te falo isso? Quando eu abri o estúdio, a ideia era outra, né? A ideia não era podcast, a ideia era para gravar música, a ideia era para a gente usar, tanto que você consegue ver a parte de tratamento acústico, essa coisa toda, né? Só que aí a gente começou a pivotar porque eu comecei a trabalhar com algumas pessoas aqui da cidade e eu entendi que não era um negócio aqui porque, bom, existem algumas coisas aí que não vale a pena comentar agora. Ah, vale sim, mas não agora. Mas Exatamente, vale, mas não Fica à agora. vontade. Não, mas aí quando a gente pivotou pro podcast, eu comecei a conversar com várias pessoas. E pessoas que o trabalho, tecnicamente, é bem mais estar em evidência do que o teu. Só que essas pessoas, não sei se por limitação, não sei se por qualquer problema, as pessoas elas acham que não é necessário. Não, eu vou ter um gasto, aí eu falo, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você vai continuar por essa linha de raciocínio, vamos parar a conversa aqui já. Sim. E isso é o que a maioria das pessoas ainda segue com essa crença na cabeça. E de trabalhos ou de nichos de trabalho que são bem mais dinâmicos, vamos colocar dinâmico, do que a contabilidade. Porque hoje o teu escritório é o que é, porque você começou a pensar em saídas, você começou a pensar em estratégias, você começou a desenvolver produtos, você fez aquela premissa da fruta baixa, né? Que ao invés de eu conseguir um cliente novo para o meu negócio, o meu CAC vai lá para cima. Então eu vou conseguir um produto novo para o meu cliente. Porque daí você já está com o teu pessoal, você só está desenvolvendo uma coisa nova, né? Isso é uma coisa muito legal. Só que assim, isso
já te diferenciou lá na frente, isso continua te diferenciando, mas isso é um esforço que você fez de você começar a pensar em estratégias, porque se a gente for pensar contabilidade como negócio e instituição, você não tem muita coisa para você pivotar. Ou que tu acreditas que não tem, né? Exatamente, né? isso mesmo. É a crença Eu popular, acho- né? Estamos falando de crenças populares. Tu imagina um escritório de contabilidade, já imagina aquela coisa chata, enfadonha, um monte de gente com cara de cu. Que foi o que a Maria Laura falou, daquela coisa do mal necessário, que É. se não tem uma pessoa como você no mercado, Mas o conceito não muda. Eu já vejo assim, diferente. Eu já consegui ver, ter a paixão pela contabilidade no sentido de tanto a contabilidade quanto a informática, né? A computação. Eu acho que, e assim como o marketing, né? Comercial. Eu acho que são áreas comuns, genéricas para todas as empresas. São áreas que são base, né? Uhum. Para qualquer São pilares empreendedorismo. essenciais, exatamente. Então, quem seria mais propício para ajudar uma empresa do que um contador, né? Nessa questão, quando a gente falou, precisa fazer uma faculdade de administração, não se eu tiver pessoas que vão me auxiliar nessa jornada empreendedora. Eu vou ter uma consultoria de RH, eu vou ter uma consultoria, um BPO financeiro, né? Uma terceirização do operacional financeiro, eu vou ter uma agência de marketing, uma assessoria de marketing, eu vou ter uma assessoria para me ajudar a montar um comercial. Então, eu vou me cercar de profissionais que vão me auxiliar naquilo que me falta, que eu não precise perder a essência do meu negócio para poder atender as demandas que um negócio Fantástico. precisa. Então, quando eu tenho pessoas de qualidade me assessorando, eu foco ainda mais no meu produto, e deixo ele ainda mais posicionado, né? E as outras pessoas, elas vão apenas fazer aquilo florescer, né? Eles vão fazer... tanto que falam que não é o melhor médico que é o melhor, porque é o que é melhor se vende, né? Então, como que eu vou assegurar que toda aquela minha expertise, que toda a minha qualidade vai ser falada, vai chegar às pessoas, vai ser comunicada para o mundo. Não adianta nada eu ser bom e ninguém saber. Às vezes um que nem é tão bom tá indo muito mais além do que eu. A gente tem várias histórias aí, o McDonald's e um The Best Burger. The Best Burger é muito melhor que o McDonald's, só que quem é que vende mais? É o McDonald's, e tá bom, e tá tudo certo isso, né? Sim, mas de novo, assim, a gente começou como um ponto que talvez fosse de discordância, mas no fim foi de concordância. Foi, porque você só está pensando nisso tudo e você só interiorizou a contabilidade dessa forma pela tua visão. Pergunta na cidade, pergunta no estado e vê quem que está tomando as tuas iniciativas. Dá pra contar no dedo, né? Né? Porque a gente, o contador, ele é a pessoa de confiança do empreendedor. Então, ele vai expandir, ele vai chegar até mim, ele vai tomar uma atitude, vai demitir alguém, ele vai falar comigo. Então, você acaba sendo um conselheiro, né? Por quê? O empreendedorismo, ele é solitário. Sim. Né? Você não tem ninguém para te aplaudir, não tem ninguém para te motivar, você faça o que tem que ser feito. E nem para puxar a orelha, né? E nem para te ajudar, para trocar outra, uma ideia. Tu nem pode conversar com teus concorrentes, teoricamente, para se ajudar. Porque se eles forem na mesma vibe, beleza. Se tu encontrar esses 5 que são parecidos, eu acho que eles vão, todo mundo vai, bora fazer um negócio. Mas a maioria não faz. Existe o associativismo? Existe. Mas não é todo mundo que quer participar. E às vezes você não tem espaço para isso. As pessoas vão te ver como concorrente, você não vai conseguir trocar ideia com seus iguais. Então, você está sozinho. E o contador, e o marketing, e um comercial, um RH, vão ser quem você vai trocar ideia em cada área. Os pilares e os especialistas naquela área. Então, eu acho, eu consigo ver essa beleza na contabilidade, assim como na computação, dela ser, assim, um portal para várias outras coisas. Perfeito. E muito legal que ela conseguiu usar o podcast para passar esse tipo de informação sem o peso da técnica que talvez se você fosse gravar um vídeo vamos com esse fazer peso, um curso técnico, vamos fazer um podcast técnico. Cara, tu ia ter uma audiência mínima. Exatamente. Chata,
eu acho que é igual a todo mundo, mais um no mercado, né? Mais um no canal do YouTube ou não, enfim. Mas vamos, a gente já tá no nosso limite, né, de tempo, até porque o nosso podcast ele é um cross, exatamente. E a gente tem 2 momentos ainda que a gente precisa falar, tá? E obviamente que é um de vergonha, que você vai passar uma vergonhinha de boa, mas é nada pesado. Tô acostumando. Mais um outro a gente queria muito saber Depois de 40, você não liga mais pra isso. uma receita. Existe um nosso quadro, né? Pequenas receitas de grandes negócios. E a gente quer saber de ti o que foi que aquele movimento, o efeito borboleta no teu negócio, no teu podcast, na tua empresa, que fala assim, cara, esse movimento que eu fiz, esse pensamento que eu tive, deu um efeito grande com baixo investimento. É muito importante essa característica. Tu não gastou tanto, mas que pode ter sido um pensamento, que pode ter sido qualquer coisa. Uma contribuição para que expandisse o teu negócio. Baixo investimento? Pode ser um baixo ou relativo também. Por exemplo, se eu estou falando de um faturamento de 10 milhões, 100 mil é um baixo investimento, né? É porque Para um resultado que aconteceu, grande. né, nessa sucessão, né? Uma coisa que foi um divisor de águas, né? Onde eu pude realmente ajudar o meu pai, era que ele teve lá a clientela que veio com ele, né? Lá há 40 anos, e eles foram crescendo nesse meio tempo. E ele não se adaptou, ele não Evoluiu com o mercado. Reinventou. Ele não cobrou, ele não ajustou a cobrança dele porque ele passou a entregar. Ele se adaptou como empresa, né? Mas ele não equalizou o retorno. Não. Né? Tá. Ele equalizou muito pouco, né? Que era o do ano. Então ele estava ali pagando para trabalhar. Defasado, né? Defasado. No final das contas, ele fazia casa de ferreiro de espeto de pau. Ele ajudava muito, até muito mais do que eu, no negócio do cliente dele, mas no dele não. No dele não, ele misturava contas pessoais com a da empresa. Então, quando eu realmente decidi voltar para o escritório, eu trouxe essa visão de empreendedora mesmo. Tu trouxe um planejamento para ele, né? Sim, e eu falei, eu vi quanto que o mercado estava pagando para aquele tamanho de empresa, onde a empresa tinha crescido, tinha mudado, e falei para ele quanto que ele tinha que cobrar. Os funcionários, a gente pagava mal, tinha muita rotatividade, falta de qualificação. Eu falei quanto que ele tinha que pagar, ajudar metade da faculdade, curso, para qualificar aquela mão de obra, para a gente ter pessoas que a gente pudesse confiar. Que bom. Uhum. Então, e ele falava assim para as pessoas, ele falava que eu tinha nascido para isso. Apesar de eu não ter sido a pessoa que fez. Então o custo foi baixo, minha amiga. Exatamente. Tu já tava, é só botar minha filha para dentro. Foi baixo. Ele falava, só eu tenho Marcele, porque fui eu que fiz. É isso aí. E eu acho que ele estava se referindo a ter me formado em computação. Não foi. Porque só ele queria ser o inovador, ele foi o primeiro a ter computador. Legal. Então ele falava, eu tenho você para me ajudar. Então ele saiu dessa solidão, né? Dessa solidão no empreendedorismo, ele teve alguém com iniciativa, que é difícil também. Isso é um mérito meu. Visão, né? Sim, lógico. Isso eu vejo que realmente, desde nova, eu tenho essa questão de... Até quando eu trabalhei na Alterdata, eu tinha essa questão da iniciativa empreendedora, que eu acho que, né, é uma chama que tem dentro da gente. Que bom. Mas aí eu dei esse planejamento para ele e ele colocou em prática. Isso é ótimo. Aí ele foi lá e fez tudo que eu tinha falado para ele fazer, apertou os clientes, teve cliente que dobrou o honorário, e a partir dali ele teve a resistência, de repente eu não ia ter aquele peito ali para fazer aquilo, né? E a partir dali a gente começou a crescer como empresa. Porque estava entrando recurso e tu conseguia fazer investimento. Sim. Exatamente. Mas olha só... Mas ele não viu, ele morreu sem ver o nosso crescimento, o resultado, né? Não deu tempo. Mas aí a gente fez a obra em Magé, fez a nossa sede, depois comprou a sala aqui em Teresópolis. Bacana. Os clientes também cresceram, tiveram mais unidades, a gente pegou mais clientes. Legal. Então, ele não acabou não tendo esse tempo, né? Porque também morreu com 62 anos, pela carga,
pelo estresse que é ser contador. Cara, olha isso aí, né? E assim, quando a gente entende que, por exemplo, tu fez um reajuste, né? Tu equalizou aí os valores. Entrega mais para poder ter recurso para investir mais em mão de obra para tu estar mais solta hoje. Não existe empreendedor liberto se você não investir em mão de obra. Então, empreendedor, por gentileza, não para de ficar falando que a mão de obra é ruim. Invista na mão de obra e qualifique-a, porque existem aí pessoas como a Marcele, contadora, que saiu da operação. Hoje a Marcele consegue vir num podcast, a Marcele consegue ir numa Tirar festa, férias. tirar férias, porque ela paga salários melhores, porque ela investe melhor na mão de obra, que seja... Mas normalmente aumenta para eu ganhar mais. Faço uma viagem que meu pai nunca fez. Exatamente. Até tenho né, minha casa que ele nunca teve. Entendi. Bacana. Parabéns. E não adianta, isso para qualquer empreendedor, você né, expandir, abrir uma loja, colocar produto dentro, se você não preparou as pessoas para estarem ali. O que mais acontece? Porque se você não preparou, é você que vai ter que estar ali vendo o rodapé que tá sujo. E quanto mais loja tu abre, mais sem tempo tu fica e tu acaba com o teu casamento, acaba com a tua vida e morre com 60 anos. Infelizmente, com 50 anos, não tem qualidade de vida nenhuma. E hoje a gente não busca isso, né? Antes era aquela mentalidade do lucro a qualquer custo, É isso da mesmo. exploração ao máximo, né? Quanto menos custo eu tiver, mais lucro eu tiver. Só que hoje a gente viu que isso faliu, isso não deu certo. Tu quer falar da PEC 6x1? Não, é muito polêmico. Não. Tá. Melhor não. A gente viu que... Mas o empreendedor, ele é um 7 por 1, É né? isso aí. 7 por 0. Mas é por isso que é empreendedor também, Sim. né? Então, ele acaba... A troco de quê? Você vai morrer com 62 anos. Cheio de dinheiro Sem- e morrer. E, no caso do meu pai, nem teve o retorno. Entendi. Você não vai conviver com seus filhos. É isso aí. Né? Porque para um homem, a gente falou isso lá na Alterdata, que para o homem é normal falar isso. Não vi meus filhos crescerem. Mas pra mulher, Pra falar mulher um negócio é desse, impossível, acabou. Condenada. Mulher horrorosa, que mãe podre. Então, a Queimarem mulher, pra ela tudo. teve que ter essa harmonia. Tentou ter um equilíbrio e não conseguiu. Aí, vamos pra harmonia, botar todo mundo no mesmo bolo e vamos embora. E o homem, hoje, ele vê que isso não vale a pena. É isso aí. Né? Ele vai perder a infância do filho dele a troco de quê? Para ter mais algum lucro. Então, não é melhor você ter... você poder realmente colher... Não você vai ostentar antes de você ter. Aham. Mas você ter ali... usufruir de alguma coisa em vida, Né? com saúde, Sim. ou manter a sua saúde. Isso aí. Então, você só faz isso através de construir lideranças, né? Formar líderes e valorizar essas pessoas. Vamos agora pro nosso momento mais esperado, que é o momento Cast Chup. E Maria Laura Abdala vem pra cá agora, você vem pra cá e a gente vai se comunicar só com aquela câmera ali, porque Maria Laura tem que participar do nosso momento Cast Chup. Eu queria fazer diferente hoje, porque eu não programei nenhuma pergunta, nada. Aí o que é que a gente quer Com fazer? esse nome aí, eu tô com medo. Olha só, a gente vai fazer uma ediçãozinha só pra pular, tá? Mas Mais uma o que é que eu pensei, gente? O que é que eu pensei? Vamos pegar a cadeira dela. Pega uma cadeira. O que é que eu pensei? Da gente... O momento Cast Chup é um momento de pergunta e resposta, aquele assim, pá, isso, aquilo. Só que é um movimento circular. Todo mundo responde a pergunta, menos tu que é a convidada. Quer dizer, tu não pergunta, tu só responde. As perguntas vão sair da gente. Só que, teoricamente, eu teria um scriptzinho de pergunta, mas eu não vou fazer esse script hoje. E a gente podia meio que, assim, bolar umas perguntas pra gente. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, pra tá? Maria Laura? Então tu vai perguntar. Não, mas aí tem que ser uma pergunta que todos vão Eu vou responder. responder, mas todo mundo responde. Tá. Mas é uma pergunta não muito longa e não específica dela também. Ih, é específica dela. Não, É porque eu ia fazer aqui que não deu tempo. Não, aqui tu vai fazer no teu, Mas lá na vocês segunda vocês edição. podem falar no achismo. Tá, então bora. Então deixa ela iniciar pra não Será, ser hein? chato, bora. Que se existe um perfil específico que vá favorecer o empreendedorismo ou não. Todos os perfis
Tem essa chance. Existe esse perfil, ou existem pelo menos 2 desses perfis. É claro que ninguém é apenas um único perfil. Todos nós somos a somatória dos 5. Porém, tem pessoas que têm uma quantidade bem pequenininha de um ou de outro. Então, existem 2 perfis que são líderes natos. Os outros vão se dar bem sendo... estando obedientes ou submissos a um outro que está no cargo de superioridade. Então, são os traços de caráter psicopata, não se apeguem à nomenclatura, que não é o transtorno psiquiátrico. A gente fica apegado. Né? Então, o psicopata e o traço de caráter rígido, eles são de estar no comando, naturalmente. Então, você tem bastante do rígido e é isso que te faz brilhar nesta função. Me falta um pouco de psicopata. Falta bastante, mas tudo bem, porque o seu rígido contrabalanceia aí, tá? Mas pessoas, por exemplo, que têm muito do traço de caráter masoquista, só oral e esquizoide não foram feitos para estar na liderança quando tem muito só destes traços apenas, tá? Nossa resposta, sim, tem. Tem. Exatamente. Desculpa o tamanho do floreio. A resposta de fato é sim, Sim, tem. tem. E assim, é sempre importante a gente só pensar numa coisa. Toda pessoa, ela pode almejar, mas poucas pessoas elas vão ter nato, de maneira nata, tá? Ela pode buscar aquilo. Ela pode buscar. Desenvolver. Não estou dizendo que ela vai chegar a ser um bom. Muitos Porque às são vezes as pessoas se perdem nesse caminho. Eu estou tentando fazer uma coisa que eu não sou feito, e se eu tivesse num CLT, Isso. eu estaria Ia ser muito melhor. Adoece, né? Exatamente. A gente até conheceu. Vai o contra a Serginho. sua natureza. Recentemente, uma pessoa que, assim, ele está numa posição agora de comando, ele está totalmente perdido e doente. E antes ele era ali, ele recebia orientações e ordens, estava 1000 vezes melhor, inclusive o salário. Agora a gente vai voltar para a origem do Cast Shop, tá, Exatamente. gente? Vamos lá, porque Vamos não lá. é para ficar falando muito. Vai lá, negócios ou viagens? Negócios. 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 Eu adoro viagem. Isso foi difícil. Foi bem difícil. Bora, gente, tem que sair perguntas. A origem do podcast de vocês. A origem do efeito borboleta. A gente estava fumando maconha? Negócios. Não, no dia não. Negócios. A origem foi negócios. Depois eu explico melhor. Rotina ou fora de rotina? Fora de rotina total. Aí fora de rotina total. Totalmente fora de rotina. Eu amo uma rotina, gente. Comida favorita? Comida japonesa. Comida japonesa. Eu sempre fico no churrasco, né? Não sei porquê. Muda, amigo. Não, churrasco. Vou fazer o quê? Eu adoro um japa, mas não é minha favorita, mas é o que me veio na cabeça pela porque a influência gente fala. também. Se for todo dia essa, tá Contabilidade ou administração? Pra gerar ruído, vai. Administração. Administração. ADM. ADM também. Frio ou calor? Olha, aprendi a amar Teresópolis. Mas ainda bem que parou de ser tanto frio quanto era. Porque eu sou de Magé. Frio. Eu gosto de calor também, Calor, gente. calor. Calor, frio. Ótimo. Quentes e frios. Tudo a ver, cabeludo ou depilado? Eita! O quê? Aí Aí é da tua percepção, exatamente. Depilado, né, gente? Eu vou fazer... é pra responder. Depilado. Todo mundo é depiladinho aqui, gente. Vai. Eu vou fazer uma pergunta que é masculina e feminina. Tá, Que é, no caso, pra nós, maiô ou biquíni. Pra vocês, sunga ou bermuda? tá. Maiô ou biquíni? Maiô, porque tá, né? Comendo muita comida japonesa. Somos duas. Sunga. Short, Se pelo possível, amor. branca. Ai, credo, Não. fio. Não Sunga. consigo Uma imaginar. sunguinha, gente. Não consigo. Porra, top. Não consigo. É porque eu não tô me consigo. imaginando de sunga. É porque a criatividade de É vocês tá na verdade, cabeça de tá vocês. certo, tá certo. Eu não estou me imaginando de sunga. Essa que é a questão. Não, mas eu estou imaginando imaginando outras de pessoas. short. Pra homem? Não. Maiô. Maiô biquíni. Aí, ó. Eu sunga. Eu sunga, pô. Tratamento alopata ou natural? Prefiro sempre natural. 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 De qualquer maneira, todas as horas do dia.
Sobremesa favorita? Já sei. Sorvetão tua? da minha sogra. Cara, eu adoro qualquer coisa de banana. Torta de limão. Tiramisu. Metida. Mandou bem. Teresópolis ou Magé? Hoje eu prefiro Teresópolis. Nunca fui a Magé. Também não. Então, Terê. Teresópolis. Terê neste caso. Alto ou baixo? Alto para outros e baixo para mim. Que bonitinha, ela pensou na família. Alto? Gente, vocês só pensam em pessoas, credo. Ué, é o quê que pode ser Pode alto? ser alto baixo? de altitude, Ah, pode ser tá. alto um salário alto, pode ser um carro alto, pode ser tanta coisa alta, né? Inflação. Tem que ver o alta. valor de uma baixinha. Eu continuo no alto. Alto é legal. Alto. Roberto, musculação ou aula funcional? Aula funcional. Musculação. Musculação. Pode ser os dois, Na força do ódio. mas vai mais musculação. Muito bom. Acabou. Fechou? Bom, né? Momento Cast Show. Fechou o momento com o Cast Shop, meio confuso, meio os quatro participando, tá Não mas ótimo. entendi tá se tudo tinha a ver ótimo. com restaurante, se não, Não, tinha. isso é só um verdade. momento É que só um todo momento mundo tem que fazer um aleatório. ping-pongzão, pai bola. Momento Cast Shop. Mas a questão é assim, a gente vai continuar, né, esse episódio, Exatamente. mas a gente vai jogar aquela purpurina porque em segundos vocês vão ver agora a gente transportado pro estúdio e para o escritório da nossa amiga Marcele e do nosso ConteCast, porque agora a gente que vai ser o convidado dela. Não é legal? Não é ali, né? Esperem É a isso gente aí. lá, é isso verdade, aí. pra cá. Esperem a gente lá. tá, Agora vocês que vão responder as minhas perguntas. Isso Pode? aí, pode meter carinho, meu amigo. gente? Gente, grande abraço. Obrigado. Obrigado pela audiência. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho.